Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, 14 de outubro de 2025, e nosso querido amigo John Helmer está conosco. Bem-vindo de volta, John. John Helmer joins us. Welcome back, John. Obrigado por a necessidade de volta, Nima. John, let's start with Donald Trump's John, vamos começar com um dos comentários mais recentes de Donald Trump sobre o envio de mísseis Tomahawk para a Ucrânia, caso a Rússia continue com esse tipo de comportamento, recusando-se a conversar e negociar com os ucranianos. Se as coisas seguirem nessa direção, ele diz que vai enviar os mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Por outro lado, temos Zelensky sugerindo que há várias maneiras de enviar esses mísseis para a Ucrânia. Uma delas é o programa Pearl da OTAN, por meio do qual outros países da aliança podem comprá-los dos Estados Unidos e depois enviá-los para a Ucrânia. Qual é a sua opinião? Qual é o seu entendimento sobre esses últimos movimentos em direção ao envio de mísseis Tomahawk para a Ucrânia? Bem, deixe-me começar com algo que considero fundamental para entendermos sobre a abordagem russa, na verdade, sobre a abordagem de todos, em relação ao presidente Trump. Trump não é, e já dissemos isso antes, o tomador de decisões. Ele é um ator reativo. Ele endossa por meio de jingles, slogans, repetições e dramatizações o que já foi decidido. Ele não é o ventríloco aqui, ele é o boneco. E o que sai da boca dele depende de quem está com a mão em suas costas. Ou, no caso de Trump e da família Trump, de quem está com a mão em seus bolsos. Então, quando falamos sobre o que Trump diz, precisamos entender as forças que pressionam a Casa Branca dentro da administração em Washington, entre a administração e Kiev, e entre a administração e as principais potências europeias, particularmente França, Reino Unido e Alemanha, e em menor grau a Itália e as demais. O que Trump estava dizendo é que ele acredita, porque há uma visão em Washington e na Europa, que se os ucranianos puderem ser levados a parecer que estão vencendo a guerra, se puderem ser levados a parecer que estão causando danos sérios à economia russa, então essa narrativa ajuda. E Trump disse isso porque há todo tipo de afirmações europeias e americanas na mídia de massa que refletem e endossam essas mesmas ideias. O aumento dos preços da gasolina, as filas em frente aos postos russos e assim por diante, a economia russa está desmoronando. A economia russa e o exército russo não passam de tigres de papel. Essa é a expressão que Trump usou. Ele está dizendo o que mandam ele dizer, porque isso favorece. O aspecto central de sua personalidade que ele traz para a questão dos Tomahawks é que ele acha que pode intimidar um adversário ou oponente. Então, o que ele disse a bordo do avião a caminho da Palestina foi uma ameaça. Ele é bom nisso. Passou a vida inteira imitando o pai. Ele ameaça, ele intimida, e ele diz, estou lendo aqui do meu texto, acho mesmo que o presidente Putin ficaria muito bem se resolvesse isso. E acho que ele vai resolver, mas vamos ver. Se ele não fizer isso, não vai ser bom para ele. Não vai ser bom. Então ele continua falando sobre a proposta de Zelensky em relação aos Tomahawks que seriam pagos pela OTAN, como você acabou de dizer. Ele afirma acreditar que pode intimidar a Rússia, ameaçar Putin, o tigre de papel, a economia em desintegração, mostrando que o Tomahawk é uma arma eficaz, um fator de dissuasão contra os planos russos. E então ele diz, acho que posso, estou citando, acho que posso falar com a Rússia sobre isso, para ser justo. Eu disse isso ao presidente Zelensky, porque os Tomahawks são um novo passo de agressão, certo? E então lhe perguntaram, você quer dizer que vai falar com Putin sobre os Tomahawks, Trump? E ele respondeu, posso falar com ele. Eu poderia dizer, veja, se esta guerra não for resolvida, vou enviar Tomahawks para eles. Posso dizer que o Tomahawk é uma arma incrível, uma arma muito ofensiva, e sinceramente a Rússia não precisa disso. Eles não precisam disso. Agora, isso está sendo interpretado de duas maneiras. Entre minhas fontes em Moscou,
Primeiro, há uma linha de pensamento de que Trump está, na verdade, incentivando os russos a terminar a guerra na Ucrânia mais rapidamente. E é por isso que você intitulou essa transmissão de um momento Ereshnik, a ideia de que a Rússia poderia, se possível, usar todos os recursos e empregar todas as armas para encerrar a guerra rapidamente. Há também uma linha em Washington que interpreta o que Trump diz como um incentivo para acabar logo com o conflito, antes que ele precise tomar mais decisões. Você quer dizer que há uma fila em Moscou? Sim, eu pessoalmente não acho que isso seja verdade, e não vejo que seja o consenso na formulação de políticas em Moscou. Como já dissemos antes, o presidente Putin conduz um sistema de formulação de políticas baseado em consenso, tanto para a guerra quanto para a diplomacia com Trump. Mas não há disposição para criticar Trump nos termos que acabei de mencionar. Ninguém vai chamá-lo de fantoche. Ninguém vai se referir às suas incapacidades cognitivas ou às suas fraquezas. Ninguém vai criticá-lo. Na verdade, como você viu nos últimos dias, o presidente Putin fez questão de endossá-lo para o Prêmio Nobel depois do ocorrido, sem criticar o fato de que o Prêmio Nobel da Paz foi concedido a alguém cujo objetivo é destruir o regime venezuelano, com o qual Putin tem um tratado de parceria estratégica, pelo amor de Deus. Então, a questão dos Tomahawks significa coisas diferentes para cada lado. Vamos considerar os três lados. Do lado de Trump, isso simboliza seu senso de potência. Não importa que os Tomahawks que ele ordenou usar contra a Síria tenham tido uma taxa de sucesso de algo inferior a 70%. Ele acha que é uma arma intimidadora, porque a intimidação é a forma como ele negocia, se é que se pode chamar isso de negociação. Para Zelensky e para os europeus, a ameaça de implantação dos Tomahawks é um sinal de que a guerra pode continuar, de que a guerra pode ser vencida pelos ucranianos. E Zelensky entende que precisa repetir essa mensagem continuamente. Então, para ele, é quase tão conveniente se Trump disser "estou pensando nisso", quanto se disser "já decidi". Porque se a decisão já tiver sido tomada, os mísseis ocidentais serão lançados e a Rússia não apenas derrubará a maioria deles, mas também retaliará. Isso é um problema maior para os Estados Unidos. Zelensky precisa manter o processo em andamento, porque isso mantém no poder, o mantém mais rico. Além disso, Zelensky, na busca por esse e outros objetivos, o míssil Patriot, o financiamento e assim por diante, precisa ser visto no mundo como alguém que está constantemente em diálogo com Trump. Este é um endosso a Zelensky contra toda a oposição interna, incluindo candidatos presidenciais como Zaluzhny, que está em Londres. Então Zelensky vai a Washington para se encontrar com Trump e discutir os Tomahawks, sobre os quais dizem que não podem falar por telefone. Quer dizer que não podem falar por telefone? Claro que podem. O que vão fazer é proporcionar a Zelensky uma oportunidade de foto para mostrar que ele é totalmente apoiado por Trump e pela administração na continuidade da guerra. Essa é a interpretação de Zelensky. É esse o uso que ele faz da questão dos Tomahawks. Do lado russo, há uma combinação de fatores. Em primeiro lugar, houve uma discussão sobre se o presidente Putin havia minimizado a reação russa caso o Tomahawk fosse disparado. Silvestre Bauman precursor apoio para a fã de Putin em Valdai. Seu porta-voz de que o Tomahawk não duplica pausa por tour de juiz. Portanto, se for disparado, o lado russo precisa entender que ele pode carregar uma ogiva nuclear, o que pode ser o caso, como o presidente Putin explicou muitas vezes nos últimos 10 anos, se o Tomahawk for lançado da bateria Aegis polonesa ou da romena. Assim, o desdobramento do Tomahawk ameaça uma retaliação. Ele ameaça uma possível retaliação nuclear tática por parte dos russos. Ou ameaça a próxima melhor opção, ou a melhor opção, que é o Ereshnik. Depois há uma discussão do lado russo de que eles não precisam do Ereshnik. Estão avançando lentamente, em um ritmo e com métodos que minimizam suas baixas,
para destruir o exército ucraniano. O Ereshnik pode destruir seu alvo, obliterá-lo completamente. Mas se destruísse parte da capacidade de tomada de decisão em Kiev, é improvável que atingisse Zelensky, Yermak, Budanov e os outros. Zelensky, Yermak, Budanov and the others. Why? Because they don't live, work or... Por quê? Porque eles não vivem, trabalham ou se sentam em Kiev há muito tempo. O próprio Zelensky talvez mal esteja em Kiev, exceto quando se encontra com pessoas como Kaja Kallas, a estoniana que atualmente é ministra das Relações Exteriores da União Europeia. Ele aparece por motivos cerimoniais, está em outro lugar. Assim, o Ereshnik, como opção retaliatória do ponto de vista russo, tem poder destrutivo sim, mas também limitações para encerrar a guerra rapidamente. É dessa forma que o lado russo está lidando com a chamada ameaça Tomahawk, sem críticas a Trump, sempre sugerindo que os entendimentos com Trump continuam. E esse também é um argumento em Moscou. John, afinal de contas, o plano por parte dos Estados Unidos e do próprio Donald Trump, na minha opinião, é pressionar a Rússia. A vantagem que eles querem criar para si mesmos é, de alguma forma, impedir que a Rússia exporte seu petróleo e gás. E você sabe, é tudo sobre isso. Não sei se você viu o artigo no Financial Times. Eles estão falando sobre como os Estados Unidos estão fornecendo à Ucrânia alvos dentro da Rússia, bem no interior, para atingir refinarias e oleodutos, a fim de criar algum tipo de distração, algum problema interno para as exportações de petróleo e gás da Rússia. E tivemos Scott Bessent, há 2 dias, repetindo várias vezes que China e Índia deveriam parar de comprar petróleo russo. China and India should stop buying Russian oil. They can buy it from the United States. Eles podem comprá-lo dos Estados Unidos. Sabe, o objetivo final é usar o poder brando sobre a China e a Índia. Talvez a Turquia entre no jogo. Ou, por outro lado, de alguma forma fornecer à Ucrânia informações de inteligência, com alvos, por meio dos europeus ou diretamente aos ucranianos, para atingir alvos em território russo profundo, a fim de criar algum tipo de problema interno para a Rússia. Sim. Como isso será percebido pela administração Putin e pelo povo em Moscou? Porque as evidências estão aí. Qual seria a reação a isso? Bem, a reação assume várias formas diferentes. Em primeiro lugar, como acabei de dizer, no nível do Kremlin, ou seja, o presidente Putin, seu porta-voz Dmitry Peskov, seu assessor de política externa Yuri Ushakov e seu emissário para Biden, promovendo subornos empresariais e outros incentivos para que o governo Trump chegue a um acordo sobre sanções e termos de resolução da guerra, não haverá críticas a Trump. Na verdade, eles continuarão elogiando Trump, com o objetivo, como dizem, de manter os entendimentos alcançados no Alasca. Por outro lado, o presidente Putin delegou ao Estado-Maior a tarefa de encerrar a guerra com o menor custo humano possível para o lado russo. Então esta é uma escalada maciça da campanha de guerra elétrica. Ataques à infraestrutura elétrica de trens, iluminação, esgoto e todas as funções das cidades, padarias, tratamento de esgoto e assim por diante, além das ferrovias. Nesse contexto, o outro lado continua a guerra contra a economia russa. E como você disse, isso assume várias formas. Primeiro, você mencionou a ameaça de sanções secundárias, a pressão sobre a China e a Índia, os principais produtores de petróleo, gás e carvão russos também. É mais de 80%. Assim, à medida que a Europa cortou seu comércio de energia russa, essa energia foi redirecionada principalmente para a Índia e a China. Então a teoria de combate contra a Rússia é destruir o comércio de petróleo e gás e assim destruir a capacidade da Rússia de lutar. Isso os levaria à rendição o mais rápido possível. Um dos instrumentos são as sanções secundárias. Outros são os ataques diretos à frota de petroleiros. E vimos 2 exemplos disso nas últimas 2 semanas. O embarque francês no petroleiro Borisset, ao largo de Saint-Nazaire. O petroleiro Borisset
estava registrado sob a bandeira do Benin. Havia mudado de nome e de bandeira. Ele é descrito no Financial Times, na Bloomberg e na imprensa anti-Rússia como parte da frota negra, em outras palavras, a frota que burla as sanções do ponto de vista ocidental ou aliado. O capitão e o segundo em comando, ambos cidadãos chineses, foram retirados do navio. O capitão está sendo acusado de 2 infrações. Primeiro, por não seguir as ordens militares francesas, e segundo, por não explicar a mudança de registro. Em outras palavras, acusações forjadas com o objetivo de atrasar a embarcação e impedi-la de seguir viagem sem apreender sua carga. O mesmo truque foi usado pelos dinamarqueses nos estreitos da Dinamarca, com a ameaça de longo prazo de fechar os estreitos, não atacando as cargas russas, mas detendo-as por motivos fabricados, retardando o processo, elevando os prêmios de seguro e aumentando a incerteza para qualquer comprador de petróleo russo quanto à possibilidade de entrega dentro de um prazo previsível. Este é um ataque direto ao comércio que ameaça fechar os estreitos dinamarqueses, a saída do Mar Báltico para o Atlântico. E isso representa uma ameaça muito séria à logística comercial russa. O terceiro método é o ataque físico, colocação de minas e ataques a petroleiros, e isso também já aconteceu. Portanto, há ações militares diretas, ações pseudo-militares, e além disso, as sanções secundárias, as pressões econômicas. Tudo isso faz parte do pacote de guerra econômica. Por que chegamos a esse ponto? Porque todas as sanções diretas contra a Rússia, desde 2014, iniciadas pelo governo Obama, fracassaram. Eles não conseguiram impedir o sucesso militar russo. Não conseguiram causar um impacto significativo na economia russa. E não fizeram absolutamente nada para prejudicar a taxa de aprovação pública estável e extremamente alta, 87% do presidente Putin. As sanções contra a Rússia, na verdade, tiveram um efeito positivo de reverter quase meia geração, desde 1996, de desinvestimento de capital pelos oligarcas daquela época, até continuaram no poder sob a administração Putin. Portanto, o fracasso da guerra econômica contra a Rússia nos trouxe a este ponto agora. Isso explica o que você queria que eu explicasse. Sim. John, olhando para a Europa hoje, vamos supor que eles administrem as coisas de um modo que Donald Trump, de alguma forma, decida continuar o conflito na Ucrânia. O que se passa na cabeça dos europeus? Eles querem deixar a Ucrânia na linha de frente e simplesmente permitir que mais ucranianos morram, ou estão planejando fazer algo, tipo enviar tropas para o solo ucraniano, ou escalar a situação com a Rússia, talvez se envolvendo diretamente em algum tipo de conflito. Não estou falando de atacar a Rússia, mas de enviar mais mercenários ou mais oficiais militares para a Ucrânia para ajudá-los. O que se passa na cabeça dos europeus neste momento? É outra boa pergunta. Lembre-se, começamos com um princípio fundamental. Trump não é quem toma as decisões. Então agora vamos ao segundo princípio fundamental. Cada um dos estados europeus tem sua própria boa razão política para a guerra com a Rússia. Portanto, precisamos olhar para cada um dos estados europeus para entender a resposta à sua pergunta. De modo geral, podemos dizer, ao contrário de alguns dos meus colegas de blogs e podcasts dos Estados Unidos, que os europeus não são desmiolados. A coalizão deles não é uma coalizão de desmiolados. Eles não são estúpidos. Sim, eles incentivaram uma doutrina de racismo. Sim, criaram uma guerra de informação que produz ficções como Novichok sendo uma arma russa invadindo o Reino Unido, depois invadindo a Alemanha e assim por diante. Mas cada país, cada uma dessas grandes potências, tem seu próprio bom motivo para continuar a guerra. No caso da França, a Constituição francesa permite, no artigo 16, parágrafo 6, que se o Estado tiver seus interesses ameaçados,
Não necessariamente por uma ameaça direta de guerra, mas se seus interesses estiverem em risco, o presidente pode governar por decreto executivo. Eu poderia ler a Constituição, ela está bem aqui ao meu lado, mas vamos pular os detalhes. De acordo com a Constituição francesa, o presidente Macron, agora nos últimos anos de seu segundo mandato, que termina em 2027, é extremamente impopular, mas está na prática governando sem o parlamento, sem de fato invocar o artigo 16 da Constituição. Invoking Section 16 of the Constitution, but war with Russia. Mas a guerra com a Rússia e a guerra econômica que acabamos de descrever, e a ameaça de que os russos possam lançar drones da Ucrânia em direção à Dinamarca, Polônia e possivelmente França, e assim por diante. Tudo isso faz parte da tentativa de Macron de governar sozinho, de desafiar o parlamento. O próprio parlamento está tão dividido que pode votar uma moção de desconfiança contra o primeiro-ministro, e Macron pode simplesmente reconduzir o mesmo homem ao cargo de primeiro-ministro novamente, Sébastien Lecornu. Por quê? Porque Macron agora governa sozinho, de forma ditatorial, e a guerra é essencial para esse tipo de governo sob a Constituição francesa. E quanto à Alemanha? Na Alemanha, você tem, e estou apenas conferindo aqui, a impopularidade desses países que estão em guerra com a Rússia. Trump tem uma taxa de aprovação negativa de -11. Ele é muito menos impopular entre os eleitores americanos do que os europeus que querem continuar a guerra. Meloni está em -22, Meloni da Itália. Olaf Scholz, o chanceler alemão, está em -30 pontos percentuais. Keir Starmer está em -47. Você está chegando ao fundo do poço. E por fim, Macron está em -55. Agora, quando você tem líderes de regimes políticos fracos, em cada caso, há o medo de um regime mais poderoso derrubá-los. Na Alemanha, como começávamos a dizer, Merz está assustado com a Aliança pela Alemanha, o AfD. Ele está ao mesmo tempo reprimindo o partido, atacando seus membros com métodos policiais e conduzindo uma campanha de propaganda implacável de que o AfD é brando com a Rússia e fraco em relação à Alemanha. Por quê? Porque Merz é muito vulnerável às políticas internas do AfD, principalmente a sua posição sobre imigração. E a imigração é a questão cultural, política e econômica dominante em cada um desses países, embora assuma formas diferentes. No Reino Unido não é diferente. Starmer, como acabamos de ver, é tão impopular quanto um primeiro-ministro pode ser. Certamente tão impopular quanto os primeiros ministros conservadores que o antecederam. Do que ele tem medo? A resposta, olhe as pesquisas. Na atual configuração política inglesa, o Partido Reformista de Nigel Farage tem 35% de apoio nas pesquisas, em comparação com o Partido Trabalhista, o Partido Governante, com 22%, e os conservadores em torno de 12%. Então, o que temos na mente de Starmer é a necessidade, dado seu nível de impopularidade, de manter o partido no poder contra seu principal inimigo, que é o Reform de Farage. E de várias maneiras diferentes na política inglesa, lutar contra os russos e continuar a guerra mantém Starmer no poder. Voltando aos fundamentos. Não vamos nos preocupar com os outros, embora pudéssemos. A primeira-ministra Meloni, Alexander Stubb na Finlândia, Donald Tusk na Polônia. É o mesmo padrão em geral. Líderes muito impopulares que acreditam poder permanecer no poder, alimentar seus eleitores com dinheiro, alimentar a si mesmos, suas famílias e seus amigos com dinheiro, e continuar a guerra de informação contra a Rússia. Agora voltamos ao seu ponto. Seria contra os propósitos deles se realmente se envolvessem em uma guerra com tropas em solo na Ucrânia. Não, eles não farão isso. Por quê? Porque isso anularia o objetivo que acabei de expor, certo? Então, eles precisam continuar a guerra, militarizar a frente norte, a frente do Ártico e assim por diante, porque isso faz parte da exigência de Trump de 5% do PIB em defesa. Eles precisam fazer o que Trump quer para se salvarem de punições tarifárias e preservarem suas posições comerciais, o que por sua vez preserva suas bases eleitorais.
Todas essas coisas juntas produzem um consenso de que continuar a guerra é bom para eles. Isso não é burrice, não é estupidez. É cínico, perverso, racista e assim por diante. Podemos usar qualquer número de adjetivos, mas é essencial que todos nós, ao ouvir e refletir sobre isso, entendamos que os europeus têm boas razões em suas mentes para continuar, mas não têm uma razão para realmente lutar. Isso gera sacos de corpos. Sacos de corpos mais inflação destroem governos completamente e rapidamente. Eles precisam evitar isso. Portanto, para continuar a guerra, encontraram a solução financeira. Trump encontrou a dele. Vocês, europeus, me pagam para fornecer sistemas Patriot, talvez Tomahawks e todo o resto, e vocês entregam isso à Ucrânia. Mas de onde vem o dinheiro? Bem, esses regimes muito frágeis não podem cobrar mais impostos de seu próprio povo do que já cobram. Eles não podem destruir ainda mais seus sistemas de saúde e educação do que já destruíram. Eles precisam encontrar uma nova fonte de financiamento de guerra de vários bilhões de dólares, ou de vários bilhões de euros. E o que eles propuseram? Confiscar os ativos russos. Assim, a Rússia pagaria para que eles continuassem a guerra, para mantê-los no poder. Aliás, isso significa que, se todos aceitarem esse argumento, a tática ou estratégia russa de criticar os europeus e tentar separá-los de Trump fracassará. Ela precisa fracassar. E pelo mesmo motivo, a ideia dos russos de que o presidente Trump teria a oportunidade de encerrar a guerra e poderia forçar os europeus a fazer o mesmo, também fracassará, por todas as razões políticas que acabei de explicar. Portanto, a estratégia política russa em relação a Trump e à Europa baseia-se em um erro, um grande erro. John, o que você acha do que o secretário-geral da OTAN disse? Que a China vai forçar a Rússia a atacar a OTAN. O que é isso? É tão bizarro. É incrivelmente bizarro esse tipo de comentário. Veja o que ele disse, John. Que a China forçará o parceiro júnior nessa relação. A Rússia, sob a liderança de Vladimir Putin, a agir contra a OTAN aqui para nos manter ocupados. Por todas essas razões, precisamos garantir que trabalhemos o mais estreitamente possível com eles. E então, sobre as ameaças híbridas. Isso é, claro, uma grande preocupação, e estamos trabalhando nisso. Sabe, antes de tudo, isso me parece meio incrível. Parece que na cabeça deles, esses europeus acham que em um relacionamento, algumas pessoas devem ser os mestres e outras devem ser subordinadas. Mas não é assim na relação entre a Rússia e a China. Quero dizer, dentro do BRICS, se você observar os países e a forma como se comportam, eles tentam lidar e se comunicar uns com os outros. Dá para ver que deixam as diferenças de lado e fazem o possível para construir algum tipo de relacionamento. Mas isso não funciona na cabeça dos europeus. Eles precisam ter um mestre, sabe? Como os Estados Unidos, sendo o mestre, e os vassalos dos Estados Unidos. Mas afinal, qual é o ponto que ele está levantando sobre a China? O que é isso? Deixe-me tentar responder desta forma, porque ele vem repetindo esse argumento há vários meses. Ele explicou isso em uma entrevista ao New York Times em julho deste ano, e eu tenho o texto aqui na minha frente para que possamos analisá-lo com cuidado. Deixe-me fazer alguns pontos preliminares sobre Mark Rutte. Mark Rutte tem sido o primeiro-ministro dos Países Baixos durante o período em que se construiu o ódio à Rússia, que impulsionou o país em direção a uma guerra com a Rússia. Ele é um mentiroso de proporções enormes, mas um mentiroso bem-sucedido politicamente falando. Ele conseguiu manter unidos os membros da coalizão para permanecer como primeiro-ministro por muito tempo, baseado inicialmente na mentira do meme HH17. Eu escrevi um livro sobre como essa mentira foi criada.
Esse é o caso do abatimento do voo da Malaysian Airlines sobre o leste da Ucrânia, pelo qual a Rússia foi responsabilizada, e sobre o qual os holandeses essencialmente colocaram a Rússia em julgamento. Bem, 4 indivíduos, e consideraram 3 deles culpados. Houthi fez parte e foi a força motriz da máquina de mentiras que transformou o MH17 em uma arma, assim como o Novichok se tornou uma arma no Reino Unido e mais tarde com Alexei Navalny na Alemanha. São tentativas massivas de convencer a opinião pública nesses países a aceitar uma postura de guerra com a Rússia. Guerra de informação para começar, propaganda para começar, depois sanções econômicas, com as penalidades que os holandeses pagaram por meio das enormes perdas em seu comércio com a Rússia, e por fim, agora, a reorientação da OTAN. Esse é o tipo de mentira em que Houthi tem sido bem-sucedido, certo? Se você tem sucesso, continua repetindo a mentira. E foi isso que ele fez. Ele foi promovido à OTAN e está fazendo uma exibição mais pública como secretário-geral da OTAN, sob a proteção e orientação do presidente Trump, o que é consideravelmente mais eficaz em termos de relações públicas do que seus antecessores. Agora, o que ele está fazendo lá? Bem, ele está tentando manter o presidente Trump na OTAN. A maior ameaça ao sistema de mentiras que manteve Houthi no poder nos Países Baixos era a possibilidade de que os Estados Unidos os abandonassem. E todos se lembram de que Trump passou a ter uma postura muito negativa em relação à OTAN, por, entre aspas, não fazer sua parte. Então, cada vez que Houthi fala sobre levar a guerra contra a Rússia até a China, colocando a China sob as armas da OTAN e assim por diante, ele está tentando alimentar o que acredita ser a política dos Estados Unidos, na qual a China é o principal alvo. Deixe-me ler para você a versão do New York Times sobre o que ele disse, em que tenta manter Trump na OTAN ao alinhar a OTAN com os objetivos de Trump em relação à China. Se você quer defender os Estados Unidos, cito Houthi, você precisa garantir que 3 coisas estejam seguras. Você precisa de um Ártico seguro. Ártico, porque ele está se abrindo e os chineses e russos estão navegando por lá. Você precisa de um Atlântico seguro, porque é o seu mar. É crucial. Por seu, ele quer dizer os americanos. E você precisa de uma Europa segura, porque a Rússia está aqui e se reconstituindo a uma velocidade incrível, não para atacar a Noruega, mas em última instância para atacar os Estados Unidos. Se o Ártico, o Atlântico e a Europa não estiverem seguros, os Estados Unidos terão um grande problema. Então você entende o que ele está fazendo? Ele está tentando dizer, nós estamos na linha de frente protegendo você, senhor presidente, senhor Trump. Depois ele passa a falar sobre a China. É aí que ele tenta argumentar que a OTAN pode servir aos objetivos de Trump no combate ao seu principal inimigo, a China. E da forma como ele diz, se você não se importa que eu o cite, ele afirma, o presidente Trump montou uma excelente equipe de política externa, incluindo Marco Rubio, Pete Hegseth e Matt Whitaker, o embaixador aqui na OTAN. E há um amplo consenso de que quando se trata da defesa do território da OTAN, os Estados Unidos fazem parte integrante disso. Isso significa que não se trata apenas de defender a Europa. Trata-se também dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estão seguros se o Atlântico, a Europa e o Ártico não estiverem seguros. Esse é o primeiro ponto dele. Segundo ponto, há outro motivo, ele diz, e cito novamente, que tem a ver com o Indo-Pacífico, o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. Há uma conscientização crescente, e não devemos ser ingênuos quanto a isso. Se Xi Jinping decidisse atacar Taiwan, ele primeiro se certificaria de ligar para seu parceiro muito júnior em tudo isso, Vladimir Vladimirovich Putin, em Moscou, e lhe diria, ei, vou fazer isso e preciso que você os mantenha ocupados na Europa, atacando o território da OTAN. Essa é a maneira mais provável de como isso se desenrolaria. E para dissuadi-los, precisamos fazer 2 coisas. A primeira é que a OTAN seja tão forte que os russos nunca tentem algo assim.
A segunda é trabalhar com a região do Indo-Pacífico, algo que o presidente Trump está promovendo fortemente. Veja, o que ele está dizendo é: nós o protegemos, Sr. Trump. Então mantenha a OTAN unida e concordamos em cooperação financeira, política e militar. Você não pode se afastar da OTAN. Em segundo lugar, você não pode se afastar da OTAN porque vamos ajudá-lo a se defender da China. É isso que ele está fazendo. Parece-me, John, que o clima em Washington está mudando de alguma forma, porque não se trata apenas de... Bem, você sabe, recentemente ouvimos Benjamin Netanyahu falando sobre a China, dizendo que a China é o principal inimigo. A Europa está mudando seu tom em relação à China. Você sente que, mesmo ainda tendo esses dois conflitos, com a Rússia e no Oriente Médio, o governo em Washington, de alguma forma, se voltou de maneira mais agressiva contra a China? Você acha que eles estão tentando ser mais agressivos em relação à China? Ou isso ainda faz parte do mesmo jogo contra a Rússia? Tudo parece um jogo contra a Rússia. Bem, é ambos. Minha resposta para você seria que é ambos. E tentamos explicar isso apontando que algumas das pessoas que têm mais cérebro do que o Sr. Hegseth no Pentágono realmente colocaram isso no papel. Elbridge Colby, o ex-secretário adjunto de Defesa para Estratégia e Desenvolvimento de Forças, e seu parceiro, cujo nome de repente me escapa, escreveram artigos por meio de uma consultoria que administram em Washington, propondo a ideia de sequenciar guerras. Os Estados Unidos deveriam poupar e conservar suas capacidades militares para lutar apenas contra aqueles adversários nos quais possam vencer. Não deveriam desperdiçar seus recursos onde não possam vencer de forma definitiva e esmagadora. Sequenciar guerras significa para eles seguir em frente a partir do campo de batalha da Ucrânia. Venderemos as armas, a Europa pagará por elas e as fornecerá aos ucranianos. Os ucranianos farão o combate e morrerão. Nós, os Estados Unidos, passaremos para o outro principal campo de batalha prioritário, que é a China. E acabamos de ver o Sr. Rutter dizer que a China quer invadir Taiwan e usará a Rússia como uma distração para ocupar a Europa enquanto faz isso. Portanto, o sequenciamento da guerra é o que constitui a estratégia de combate dos Estados Unidos. Nessa sequência, a Rússia é tanto um alvo, um inimigo e um adversário quanto a China. Mas a prioridade para os americanos é a China, com o máximo de recursos. Pode-se ver que o governo Trump, o secretário do Tesouro que você acabou de mencionar, está escalando constantemente o uso de armas de guerra comercial contra a China, deixando os europeus lutarem a guerra no campo de batalha pelos Estados Unidos, no campo de batalha da Ucrânia, enquanto os Estados Unidos se concentram em outro lugar. Essa é a minha compreensão. É isso que eles estão fazendo. Ontem, John, você sabe, Lavrov estava respondendo a perguntas da mídia árabe. Eles estavam perguntando sobre vários assuntos, e um deles era o acordo de paz de Trump no Egito. Lavrov foi questionado sobre por que a Rússia não foi convidada para a cúpula que eles realizaram. Ele disse, bem, na minha opinião, ele estava tentando colocar a culpa no Egito. Mas sabemos que o Egito, na minha opinião, não teve nada a ver com isso. Tudo foi decidido pelos Estados Unidos. Donald Trump decidiu quem iria participar, quem estaria presente. Então, considerando toda a situação, o que está acontecendo agora na mente dos russos em relação ao Oriente Médio? Bem, tenho certeza de que você quer dizer dividir o Oriente Médio entre o Irã, de um lado, e o mundo árabe, do outro. Trata-se do genocídio em Gaza e das ameaças israelenses ao restante do mundo árabe, especialmente à Síria, ao Líbano e assim por diante. O Irã é um caso um pouco diferente. Pelo que entendi, o Irã também não foi convidado, embora tenha havido alguma controvérsia sobre se, caso o Irã tivesse sido convidado, o Sr. Pezeshkian teria comparecido. Pelo que entendi,
O Irã foi convidado, mas recusou porque o ministro das Relações Exteriores disse que não iria comparecer. Nem Pezeshkian, o presidente, nem o ministro das Relações Exteriores. Eles disseram que não estariam presentes. Não faz sentido conversar com os Estados Unidos depois de ter sido atacado, sancionado e ameaçado por eles. Pode continuar. Sim, obrigado por me corrigir. Está absolutamente certo. Por que a Rússia não foi convidada? E como a Rússia está lidando com Israel e a questão palestina? Como o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, tratou desse assunto quando teve aquela longa sessão de perguntas e respostas com jornalistas árabes ontem? Alguns dias antes, ele havia concedido uma breve entrevista à RT, o canal estatal russo, na qual resumiu o objetivo da Rússia ao propor uma cúpula árabe. A primeira cúpula árabe em Moscou. Incluiria todos os líderes árabes, desde o presidente árabe, que atualmente é egípcio. Essa é o crime do povo planilado. That had to be called off. The Prime Minister of Iraq, Mr. Al-Sudani, O primeiro-ministro do Iraque, Sr. Al-Sudani, telefonou para o Sr. Putin e disse que não poderia haver uma cúpula árabe neste momento. Isso representa um golpe significativo para o prestígio da Rússia e para a organização russa da cúpula, que vinha sendo preparada há semanas e meses numa tentativa de mostrar que havia uma plataforma em Moscou capaz de acomodar toda a gama de opiniões árabes, incluindo todos os grupos palestinos, o Hamas, a Autoridade Palestina de Mahmoud Abbas e as demais facções. Aliás, eles também não foram convidados para a Cúpula da Paz. Estava lá o Sr. Abbas, mas nenhum outro palestino. Os combatentes que assinaram o acordo de paz não foram convidados para a Cúpula da Paz. Essa exclusão é algo que o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, deixou de mencionar durante a conversa com os jornalistas árabes. O que aconteceu na política russa é muito significativo nas últimas semanas. Temos falado bastante sobre isso desde o colapso do regime de Bashar al-Assad na Síria e a retirada tanto da Rússia quanto do Irã do país, além de sua ocupação e partição pela Turquia, Israel e Estados Unidos. O que ocorreu nas últimas 1 ou 2 semanas na política russa é algo complicado e que não tem sido realmente discutido abertamente. Em primeiro lugar, há a percepção, e não estou revelando nenhuma novidade aqui, de que o presidente Putin tem uma relação especial com os israelenses. Ele demonstrou isso ao fazer uma ligação telefônica para o primeiro-ministro Netanyahu na última segunda-feira, sem ligar para nenhum dos líderes árabes envolvidos. Em seguida, ele fez uma ligação telefônica para o presidente Erdogan da Turquia. A percepção de que o presidente Putin é incomumente simpático e favorável a Israel enfraquece, digamos assim, a disposição do lado russo, como disse o ministro das Relações Exteriores Lavrov, de ser um mediador justo de interesses. Esse é um princípio, um equilíbrio de interesses, que Lavrov repetiu em sua longa sessão de perguntas e respostas e na coletiva de imprensa com os jornalistas árabes. O que ele disse e o que não disse tentaremos responder rapidamente, porque isso revela bastante sobre as diferenças não resolvidas dentro da política russa e sobre a percepção no mundo árabe de que o mundo árabe não entende qual é a política russa ou não confia nela. Por outro lado, ao contrário de qualquer um dos planos de Trump, que foram endossados por Lavrov naquela sessão e anteriormente pelo presidente Putin, há um compromisso claro com o Estado palestino, com o Estado da Palestina. O lado russo é consistente nesse ponto. O chamado Plano de Paz americano, a Cúpula da Paz e a Declaração foram assinados por apenas 2 líderes árabes, o Emir do Catar e o presidente do Egito, General Sisi, e um turco, o presidente Erdogan. Apenas 3 de 27 assinaram, e o documento não se compromete com a criação de um Estado palestino. O mesmo vale para o plano de 20 pontos de Trump para Gaza. Nenhum compromisso com o Estado palestino, nenhum compromisso com a governança palestina no território de Gaza. E como disse Lavrov, esse é outro aspecto positivo da política russa.
Não há menção à Cisjordânia na chamada Cúpula da Paz, em Sharm el-Sheikh. E como Lavrov destacou, o Estado palestino deve incluir todos esses territórios, não apenas Gaza, mas também a Cisjordânia. Além disso, Lavrov mencionou o Hamas como um dos interlocutores palestinos para o eventual acordo de paz entre os árabes e Israel no território da Palestina. O Hamas, disse Lavrov, continua a fazer parte da sociedade palestina. Isso contrasta direta e explicitamente com o plano de paz de 20 pontos de Trump, que afirma que o Hamas não existe e não existirá mais no território de Gaza. Então, por que estou dizendo isso? Porque há diferenças muito significativas entre a política russa, que teria evoluído em uma cúpula árabe em Moscou, conforme Lavrov explicou. Mas Lavrov não aponta que essas são fundamentalmente contraditórias aos objetivos dos americanos e dos israelenses no chamado plano de 20 pontos de Trump e na chamada declaração da cúpula da paz dos turcos, catarianos e egípcios. Qual é a política russa em relação a coisas como o Conselho da Paz do presidente Trump, os supervisores internacionais, o BOP, Conselho da Paz, que eliminariam o governo palestino ao impor um vice-rei? Tony Blair foi recomendado. Trump está indo com Tony Blair. Esse é um ponto importante. Os árabes disseram a ele, ou seja, os catarianos, os emiradenses, os sauditas, não queremos, não toleraremos Blair. Então Trump disse, em seu avião a caminho de Israel, Jerusalém e depois Sharm el-Sheikh, que precisa perguntar aos outros o que acham de Tony Blair. Mas deixe-me ver se consigo ler o que Lavrov disse. Você pensaria que o lado russo diria que um órgão internacional não pode ditar a soberania da Palestina. Ele diz aqui, não consigo encontrar. O que ele realmente diz, e isso é importante, é que é muito importante não perturbar a linguagem delicada do plano de paz de 20 pontos de Trump. Com licença, por que ele estava apoiando a linguagem delicada de um plano que contradiz a política russa? E por que ele ficou em silêncio sobre isso? Isso é algo que ele explica, Lavrov explica, dizendo que é necessário buscar, estou citando, um equilíbrio de interesses. As grandes potências, é claro, são chamadas a usar sua influência sobre todas as partes do conflito, justamente para incentivá-las a buscar um equilíbrio de interesses. Agora espere um minuto. Quem, na formulação da política russa, realmente acredita que as grandes potências, ou seja, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a Alemanha, estão buscando um equilíbrio de interesses? Não. Eles querem esmagar a Palestina e o Irã para servir aos próprios interesses. Não há equilíbrio aí. Então, por que o lado russo não disse isso? Eles teriam evitado dizer se tivesse havido uma cúpula árabe em Moscou? Bem, os árabes desistiram porque não havia sentido em ir a Moscou apenas para demonstrar o que pareceria ser oposição ao plano Trump-Israel. E isso é um tapa na cara, pode-se dizer, para Moscou. Mas Lavrov tentou salvar as aparências, preservar a imagem, dizendo que estão disponíveis para, digamos, equilibrar os interesses. Bem, não se pode estar disponível para equilibrar interesses se não há confiança de todos os lados. E como você apontou, Nima, ao não convidar os russos, Trump, os israelenses, os egípcios e até os turcos, não tornaram a presença da Rússia um requisito. Alega-se que o presidente Erdogan disse, não permitirei que o primeiro-ministro de Israel venha a esta cúpula. Israel não deve aparecer nesta cúpula. Erdogan aparentemente disse isso. Por que ele não disse que os russos deveriam vir? Porque ele não os queria mais do que os outros queriam. Portanto, os russos estão em desvantagem, para dizer de forma educada, pelo que aconteceu na última semana. Eles acreditam que suas posições contradizem as de Trump, mas não o dirão em público. Sabe, essa cúpula de alguma forma me lembra daquela outra.
a Cúpula da Paz na Suíça. Você se lembra? Todos se reuniram lá, por causa da Ucrânia, os europeus junto com Zelensky, falando sobre algo que na verdade não estava nas mãos das pessoas que discutiam, o caso da Ucrânia. A mesma coisa está acontecendo, ou aconteceu, no Egito, em Sharm el-Sheikh. John, por que Donald Trump? Por que ele precisava realizar essa cúpula? Qual foi o principal motivo? Porque, obviamente, não se trata de nada substancial em relação à Palestina. Era outra coisa. O que era? It was something else. What was that? Well, even a ventriloquist. Bem, até mesmo o boneco de um ventríloco precisa aparecer no palco, e desta vez o palco era um que ele dominava. Ele conseguiu reunir 27 estados, 27 convidados, um dos quais é o presidente da FIFA, a Federação Internacional de Futebol, cujo nome foi mencionado no mesmo nível de protocolo que o do secretário-geral das Nações Unidas, Sr. Guterres. Isso foi uma homenagem a Trump. E, em segundo lugar, Trump usou a homenagem em Israel para proteger e promover Netanyahu. Ele pediu, entre aspas, um perdão para Netanyahu. Não se pode perdoar alguém que não foi condenado, e Netanyahu não foi condenado. Mas ali estavam Trump, Kushner e Witkoff dizendo aos israelenses que Netanyahu é um grande primeiro-ministro de guerra, um grande combatente, um grande defensor de Israel. A great war fighter, a great defender of Israel. I endorse him. We endorse him. We need him. Eu o apoio, nós o apoiamos, nós precisamos dele, não o processem, isso foi uma coisa. Em segundo lugar, você viu, e muitos podcasters e blogueiros captaram o áudio de coisas privadas que Trump estava dizendo. Cada um desses indivíduos tem um negócio que quer levar adiante com os parentes de Trump, seus filhos e outros, para promover sua própria agenda com ele. Então foi um espetáculo para Trump se consolidar em casa. Voltarei às pesquisas em um minuto. Foi uma forma de ganhar dinheiro, o que é fantástico, o que a mão dentro da boneca sempre faz, estendendo-se para o bolso. Você ouviu o presidente da Indonésia pedindo contatos com Eric Trump, negócios. Então isso serve a todos os seus propósitos naturais. So it serves all of their natural purposes. It served Netanyahu's particular political. Isso serviu ao propósito político específico de Netanyahu. Isso faz com que os antipalestinos, e eu chamarei assim, os egípcios, por exemplo, sejam potencialmente os ocupantes de Gaza. Se Trump concordar e a cúpula acontecer, isso parece endossar uma força internacional. Lembre-se, eles aboliram todo o princípio de governança palestina, nenhuma transição para tecnocratas palestinos. Não. Haverá um exército de ocupação supervisionado pelos israelenses e pelos americanos. Quem vai fazer parte dele? Se os turcos fizerem parte, terão começado a ocupar outra parte do antigo Império Otomano. Estarão em Gaza assim como estão atualmente na Síria. Se os egípcios fizerem parte, terão reconquistado Gaza para o Egito. Gaza for Egypt. In other words, the Gaza arrangement. Em outras palavras, os acordos de Gaza se tornarão parte da velha história do Egito e da Turquia. Bem, é por isso que eles estão lá. Para Trump, deixe-me consultar minhas pesquisas de opinião. No momento, as pesquisas mais recentes nos Estados Unidos não mostram nenhuma melhora na impopularidade de Trump. Nenhuma melhora sequer. Estável. Então, o grande esforço de pacificação que ele queria exibir na tela, por vários dias até agora, não conseguiu mobilizar o apoio dos eleitores americanos. Mas era para isso que servia, no cálculo daqueles que o cercam na Casa Branca, Stephen Miller e outros, cujo trabalho é chegar ao poder e permanecer nele. Portanto, foi uma plataforma para aumentar sua popularidade. E por enquanto, os eleitores americanos não se deixaram enganar. Isso é inteligente. That's intelligent. Yeah. Sim. Muito obrigado, John, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. As always. Thank you very much for having me, Nima. Muito obrigado por me receber, Nima.